Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro, dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão 2024, 31ª rodada. E tivemos em Bragança o líder do campeonato, o finalista da Libertadores, enfrentando o Bragantino, que está em queda livre. E se não entrou na zona de rebaixamento, em breve está dentro da zona de rebaixamento. Vou dar uma olhada na classificação. Botafogo jogou já sabendo o resultado de Palmeiras e Fortaleza, que tinha empatado em 2-2. Então o Botafogo entrando em campo, empatando, já voltava à liderança, porque antes do jogo o líder era o Palmeiras. Mas entrou sabendo do 2-2. Sabia que empatasse, ia continuar na liderança. Jogou, não foi um jogaço, mas nesse momento do campeonato, e aí tanto na parte de cima quanto na parte de baixo da tabela, pouco importa se vai ser jogaço ou não. O que importa é fazer 3 pontos. E o Botafogo conseguiu uma gordura de 3 pontos, levando-se em consideração que teremos o confronto entre Palmeiras e Botafogo, mando de campo do Palmeiras. Então, você manter essa gordura interessante. Lógico, tem alguns jogos antes disso. Por exemplo, na próxima rodada teremos o clássico. O Botafogo joga contra o Vasco. O Palmeiras joga contra o Corinthians, se eu não estiver enganado. Mas o Botafogo tem que somar ponto e manter a liderança. Eu venho falando há algum tempo, meu amigo torcedor do Botafogo, e aí eu não sou um daqueles oportunistas de plantão, né? Porque tem um monte de canal aí que é oportunista de plantão. Nunca falou do Botafogo. É agora que o Botafogo está na questão da onda, resolve falar e dar aquela puxada de saco básica, né? Alguns até puxa saco, né? Descarado. Não é o meu caso. Eu não puxo o saco do meu time, eu não vou puxar o saco dos outros. Então, eu venho falando há algum tempo, e eu vou repetir. Hoje, na minha opinião, o Botafogo é favoritaço para a Libertadores e o favorito no Campeonato Brasileiro. Por que eu acho favoritaço na Libertadores? Porque eu vejo o time do Botafogo muito melhor do que o do Atlético Mineiro ou do River. Acho que vai dar Atlético na final, até pelos 3-0 que o Atlético já fez. Mas é um jogo só. Mas o Botafogo, para mim, é mais time que o Atlético Mineiro. E aí eu vejo favoritaço. E pelo Campeonato Brasileiro, eu não vejo favoritaço, porque ainda falta jogos. E o Palmeiras está ali na cola. Mas se você for pegar, essa aí é a visão minha, cada um tem um ponto de vista. Se você for pegar o que o Botafogo vem fazendo, tá? Desempenho ótimo na Libertadores, lembrando que o Botafogo começou na Libertadores, lá na pré-Libertadores, lembrando que o Botafogo está fazendo um campeonato brasileiro muito mais maduro do que o do ano passado. Ano passado foi uma vergonha, vou ser sincero, ano passado foi uma vergonha, foi uma amarelada daquelas, não vem, a arbitragem ano passado, não, o Botafogo amarelou e ponto. Amarelou. Se mijou nas calças. Essa é a verdade. Amarelou. Bateu pino, travou, colou as placas. E esse ano, não. A gente sabe que a torcida do Botafogo provavelmente é a mais supersticiosa. Qualquer coisa que aconteça, botafoguense já entra em desespero. Mas lembra o ano tal, Eu estou falando disso que eu trabalho com botafoguense. Tem um outro grande amigo que trabalha, não junto comigo, mas na mesma empresa, o Gladson, que botafoguense também, tem outros amigos botafoguenses. A gente sabe que tem uma superstição monstruosa. Mas o Botafogo não está dando muita brecha para essas superstições. O Botafogo ficou o Campeonato Brasileiro todo na crista da onda? Não. O Botafogo teve altos e baixos, igual a todo mundo. Só que está num viés de estabilidade alta. O Botafogo está no viés de estabilidade alta. E nesse momento, eu não vejo o Botafogo perdendo para ninguém. Não estou dizendo que o Botafogo vai ganhar todos os últimos jogos. Não.
Mas eu não vejo o Botafogo perdendo para ninguém. E aí, levando-se em consideração isso, cara, eu acho muito, mas muito provável o título do Botafogo. Então, Bragantino 0, Botafogo 1. Mandar um abraço aí para o meu amigo Souza Júnior, Clécio, Raimundo Nonato, dentre outros parceiros torcedores do Botafogo. Então, sobre essa vitória do Botafogo, que fez o Botafogo retomar a liderança, porque estava com o Palmeiras, né? Porque tinha empatado, e abriu uma margem de 3 pontos para o segundo colocado. Então eu peço a você, meu amigo torcedor palmeirense, meu amigo torcedor palmeirense, meu amigo torcedor do Bragantino, meu amigo torcedor do Botafogo, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá, diz seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não para falar de política e de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode dar através do Superchat, quando estiver fazendo live, e você pode dar através do clube de membro do canal Resenha com uma Glenda aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração cifrão que está do lado, compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dá essa moral pro canal, inscreva-se no canal. E aí eu falei uma coisa que teve até uma amiga, né, que acompanha aqui o canal, falou, pô, gostei do que você falou. Cara, os astros e todas as estrelas estão alinhadas com o Botafogo. E aí, você pega a estrela, Botafogo, estrela solitária, e todas as outras estrelas estão alinhadas com o Botafogo. Botafogo, sim, pode fazer história. Ah, o Botafogo já fez história? Não. O Botafogo ainda não fez história. O Botafogo ainda não foi campeão. Para fazer história tem que ser campeão. Não adianta. Ah, fez história, mas não ganhou nada. Não. Para fazer história tem que ser campeão. E aí você vai se igualar a outros times que ganharam o Campeonato Brasileiro e Libertadores, que não são muitos. O último que fez isso, se eu não estiver enganado, foi o Flamengo em 2019. Se eu não estiver enganado, foi o Flamengo, eu não me lembro do Palmeiras agora, não me recordo, mas acho que foi o Flamengo em 2019, que ganhou a Libertadores e o Campeonato Brasileiro. E, igual o Botafogo, foi eliminado na Copa do Brasil. Então, cara, tudo está caminhando para o Botafogo ganhar os 2 títulos. E aí, só para mim rever aqui rapidamente, né, quando vai ser esse confronto contra o Palmeiras, até o confronto com o Palmeiras, mas aí a gente vai ter um problema com a data da Libertadores, né, que a final da Libertadores, que o Botafogo já está na final, né, se não estiver enganado, é no final de novembro, acho que dia 30, sei lá. E esse jogo contra o Palmeiras é no dia 1º de dezembro, ou seja, provavelmente essa data do jogo contra o Palmeiras vai mudar. O Botafogo, até esse jogo, o Botafogo tem, na próxima rodada, na rodada 32, o Vasco da Gama. Na rodada 33, o Cuiabá em casa. O 34, o Atlético Mineiro fora. 35, o Vitória em casa. Na rodada 36, o Palmeiras fora. Na 37, o Internacional fora. E na rodada 38, o São Paulo. Eu vou ser bem sincero. Se tem um jogo perigoso para o Botafogo, que o Botafogo corre um risco de não ganhar, na minha opinião, de todos esses jogos, para mim o jogo mais difícil para o Botafogo é contra o Internacional lá. Contra o Internacional lá. Acho o jogo do Palmeiras com o Botafogo difícil, mas eu acho o Internacional o jogo mais complicado para o Botafogo. Ou seja, na minha opinião, tô tirando Libertadores, porque o jogo contra o Peñarol é treino, né? Não precisava nem jogar, né? Essa é a verdade. Se o Peñarol tivesse. Tira esse jogo, precisa não vamos cansar os caras. A gente corre o risco de tomar outra porrada. Que a tendência é que o Botafogo goleie o Peñarol lá. Então, é melhor nem ter pro Peñarol. Então, o Botafogo até lá tem 1, 2, 3, 4. Tem 4 jogos até pegar o Palmeiras. Tá? E talvez, na minha opinião, até esse jogo contra o Palmeiras, eu sinceramente, eu não vejo o Botafogo
perdendo para ninguém. Não vejo o Botafogo perdendo o Vasco, não vejo o Botafogo perdendo para o Cuiabá. O Botafogo vai pegar o Atlético Mineiro, que vai estar na final da Libertadores e provavelmente vai estar poupando também, igual o Botafogo deve poupar. Eu não vejo o Botafogo perdendo para o Vitória. Então, a tendência é que o Botafogo chegue com a margem para esse jogo contra o Palmeiras. Isso se o Palmeiras ainda for o segundo colocado. Porque o futebol que o Palmeiras está jogando não credencia muito o Palmeiras a ganhar do Botafogo em casa. E aí não é puxar saquismo, é futebol. Tá? Então vamos lá agora para falar do jogo. Como eu disse, o jogo não foi um jogaço. Tá? Mas o Botafogo se impôs fisicamente. Todo mundo sabia que o Botafogo ia chegar uma hora que o treinador ia ter que mudar, porque teve um jogo, goleou, mas foi desgastante, que no primeiro tempo terminou 0-0, aconteceu tudo no segundo tempo. Então ia dar uma poupada até para não perder jogadores, então ia cansar. Aí você pega aqui a classificação, como eu disse, o Botafogo é o líder com 64 pontos e o segundo colocado é o Palmeiras. A disputa pelo título hoje é só entre os dois, o Botafogo e o Palmeiras. Aí vamos para os números. Bragantino, 6 chutes, Botafogo 19. Em direção ao gol, o Bragantino deu 1 chute, o Botafogo deu 5. Posse de bola, quase 70% do Botafogo. Precisão no espaço, Botafogo 80%, o Bragantino abaixo de 80%. Faltas, o Botafogo fez um pouco mais, 17-13. Cartões amarelos, 1 para cada lado, escanteios 6 para o Botafogo, 3 para o Bragantino. Ou seja, todos os números são a favor do Botafogo. Você pega as oportunidades, o Bragantino, na verdade, teve uma grande oportunidade, que foi uma grande defesa do John, e teve outra. E o Botafogo criou oportunidade. Teve chance com Bastos, teve chance com Gregory, teve chance com... Criou oportunidades, pelo menos umas 3 ou 4 de abrir o placar. Conseguiu fazer no final do jogo, né, com a cabeçada do Gregory, fez uma grande partida. O Gregory é um jogador que... Essas coisas são engraçadas, né? Quando o Botafogo traz o Gregory, teve um outro time aqui do Brasil, do Rio de Janeiro, que sondaram lá, falar do Gregory, mas parece que deram uma desdenhada no Gregory. Esse outro time deu uma desdenhada no Gregory, entendendo que pela idade, queria um cara mais novo, coisa e tal, situação, e acabou que o Botafogo pegou. Talvez esse outro time hoje esteja, não sei se está reclamando muito, mas poderia ter um cara experiente ali. Acho que não está sentindo tanta falta. Mas o Gregory iria ajudar esse outro time também. Mas o Botafogo foi lá e pegou. Né? Não começou como titular, titubeando, mas assumiu. E é um bom jogador, a gente sabe que o Gregory é um bom jogador. Estava jogando uma liga muito abaixo, que era lá nos Estados Unidos, que não dá para comparar, mas era um grande jogador e está provando que continua sendo um grande jogador. Então todos os números a favor do Botafogo. O Botafogo se impôs, botou 15, 20 minutos de pressão que a gente está acostumado com o Botafogo, e depois do jogo deu uma cadenciada, terminou o primeiro tempo melhor, foi para o segundo tempo, conseguiu se impor, aí você viu que o Botafogo deu uma queda física, fez algumas mudanças, o treinador tirou todos os principais jogadores ali para não correr um risco, porque o empate não era tão ruim assim, ia continuar na liderança, não com a margem grande em relação ao Palmeiras, ia ficar 1 ponto, mas a tabela do Botafogo credencia o Botafogo, na minha opinião, a não perder muitos pontos até o jogo contra o Palmeiras. Então, cara, uma vitória mais do que justa. Não vejo ali alguém fazer alguma reclamação sobre não foi justo. Foi justo a vitória do Botafogo. E o Bragantino segue rumo à Série B. E para terminar aqui, que eu vou falar da classificação do Bragantino, o Palmeiras tem jogos mais complicados do que o Botafogo até esse encontro. O Palmeiras tem o Corinthians fora de casa na próxima rodada, o Botafogo tem um clássico contra o Vasco. Depois o Palmeiras pega o Grêmio em casa, o Palmeiras é favorito. Depois o Palmeiras pega o Bahia lá, complicado pro Palmeiras. Pega o Atlético Goianiense
lá. Palmeiras é mais time, mas eu vejo a tabela, até pelo futebol que o Palmeiras está jogando, uma tabela mais complicada para o Palmeiras. Então, eu vejo o Palmeiras perdendo mais pontos do que o Botafogo até esse confronto. E aí eu vou repetir, eu não sei se quando tiver esse confronto Palmeiras e Botafogo, o Palmeiras será o segundo colocado. Tem as minhas dúvidas. Tenho quase certeza que o Botafogo vai continuar como o primeiro. Agora eu não tenho muita certeza se o Palmeiras será o segundo colocado. E para terminar, só para a gente falar aqui sobre o Bragantino com mais uma derrota está na 16ª colocação, com 34 pontos, o mesmo número de pontos do Juventude. A diferença é que o saldo do Bragantino é menos 6 e do Juventude menos 10. O Bragantino não ganha um jogo faz tempo. Acho eu que o Bragantino tem tudo para figurar na Série B em 2025. Então tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui.